Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas assim como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão e abençoou, partiu e distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos meditando os textos que relatam a aparição de Jesus, né? Não é a primeira vez que o Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e encontra eles assim, desorientados, desmotivados, como se tudo tivesse acabado, né? Afinal de contas,
Na cabeça deles ainda a sexta-feira era uma imagem muito forte, quando Jesus é entregue na cruz para os apóstolos. Ali tinha acabado toda a missão. Eles ainda, como nós vimos nos textos, né, ainda não haviam compreendido claramente e perfeitamente, como irão depois, mais para frente, tudo aquilo que deveria acontecer, não somente aquilo que haveria de acontecer com Cristo, mas ainda eles não tinham uma ideia clara a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No texto do Evangelho de hoje, disse: nossos sumos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para que o crucificassem. Ele foi um grande profeta, né, em obras e palavras. Então era esta a visão que se tinha, né, de um grande profeta. Jesus é Deus, né? Ele não é um profeta, ele é o próprio Deus que se fez carne, que assumiu a nossa natureza humana. Então essa dificuldade de ver em Jesus o Messias, né? É preciso que Jesus abra a mente e o coração. O próprio Cristo hoje, enquanto eles estão caminhando, né, e o assunto do momento não era outro a não ser aquilo que aconteceu com o Nazareno, né? Tudo o drama da sexta-feira, quando Jesus indaga, se faz de desinformado. Eles dizem: não sabe aquilo que aconteceu, és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias. Dois disseram a Jesus, e Jesus diz: o que foi, né? Aí eles relatam, né, falando de Jesus que está junto com eles. Em outras situações também que o Cristo aparece e os discípulos, movidos pelo medo, pelo pavor, pela insegurança, não reconhecem o ressuscitado. Então, para nós, esta passagem de hoje, também esses textos, eles servem para nos ajudar, para iluminar um pouco também a nossa vida, porque ainda hoje nós temos, muitas pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer Deus na sua vida. Quantas pessoas que dizem não acreditar em Deus, por exemplo, ainda batem no peito, né, dizendo que não acreditam em Deus, né? Mesmo depois de 2000 anos de Jesus ter deixado a igreja, os sacramentos, tudo que nós conhecemos, ainda tem corações que estão fechados, mentes que precisam. Jesus chamou a atenção: como vocês são sem inteligência, né, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram e a Sagrada Escritura disse a respeito do Messias. Como sois lentos e sem inteligência para crer nas coisas de Deus. Então nós precisamos estar atentos, né? Porque hoje existe uma onda muito grande, né? O ateísmo cresce cada dia mais no mundo em que nós vivemos. E muitas famílias, por exemplo, já não se falam mais de Deus. Não são poucos os lares onde as crianças crescem sem saber fazer sequer o sinal da cruz. Ou não é verdade? É verdade. Muitos lares, Deus é um ilustre desconhecido. As crianças crescem e conhecem tudo, menos as coisas de Deus. Esqueceram, você que é pai e mãe, esqueceu de falar para o teu filho que de Deus nós viemos e para Deus um dia nós haveremos de voltar. Cuidado, porque essas coisas a televisão, o jornal, os programas não falam. O mundo está se lixando para esse tipo de coisa. Ou vocês acham que o mundo está preocupado com a salvação de vocês? Vocês acreditam nisso? Que o mundo lá fora está preocupado com a salvação de vocês? Tá ou não está? Não está, e nunca teve e nunca estará. Por isso temos que abrir o olho. E o padre sempre diz que a inteligência, que é dom de Deus,
ela também te foi dada para conhecer as coisas de Deus. O ser humano é tão inteligente e esperto para as coisas do mundo e tão devagar e dormindo para as coisas de Deus. Vocês já perceberam isso? Sim ou não? Com raríssimas exceções. Nós somos tão espertos e astutos para o mundo, mas aqui dentro dormindo, devagar, quase parando e dormindo. Parece que a gente não se preocupa que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Se nós fôssemos desse mundo, dele não sairíamos. Se fôssemos desse mundo, repito, nós não deveríamos sair dele. E todos nós sairemos. Quantos já foram? E um dia chegará a minha, a tua e a nossa vez. Então, a pessoa inteligente é aquela que se questiona: se eu estou no mundo e não sou do mundo, para onde eu irei depois que não estiver mais aqui? Eu sei que muita gente não se preocupa com isso, nem se indaga e não quer nem ouvir falar. Afinal de coisas, esse tipo de questionamento para que serve, né? Para que serve? Dizem aqueles que não creem em Deus, dizem aqueles que não esperam uma vida futura, dizem aqueles que só acreditam no mundo e no aqui e agora. Jesus falou e alertou, e olha que ele não mente, que existe um outro mundo. Atenção! Foi ele quem falou de vida eterna, não fui eu não. Nem foi o Papa. Aliás, a Igreja Católica, ela ensina tudo e somente aquilo que recebeu daquele ali que está atrás de mim, né? Acho que vocês conhecem, né? Esse aqui, ó. Só isso. E Jesus foi o primeiro a falar sobre o outro mundo, que nós não nos preocupamos. Afinal de contas, o que importa é esse mundo, não é assim? É isso mesmo, esse mundo. É aqui, agora, façamos festa, aproveitamos, como se não existisse o dia de amanhã. E ele existe. Lamento informá-los, mas existe sim. Senão vazia seria a nossa fé, e não teria nenhum sentido estarmos aqui hoje celebrando a ressurreição. Cristo passou pela morte, Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou e apareceu e disse: vou, e preparou um lugar para cada um de nós. Por que será que Deus tem essa preocupação com você e comigo? Porque você e eu não viemos do nada. Aliás, o mundo também ensina o contrário do que a igreja, né? A igreja sempre ensina que o homem procede de Deus. Mas a ciência, alguns entendidos que acham que sabem mais do que Deus, e o povo acredita, né? Não, que o ser humano não veio de Deus. Não sei de onde ele veio, né? Eu sei que veio de Deus. Nós viemos dele, para ele haveremos de retornar. Espero. Tomara que essa seja a nossa esperança, que esse seja o desejo de cada um de vocês e daqueles que estão nos ouvindo hoje nesta manhã. Por isso Jesus falou: a luz veio ao mundo, Jesus é a luz, mas os homens, a humanidade preferiu as trevas do que a luz. Já pensou? Se nós temos a luz, preferimos andar nas trevas. Jesus é a verdade, mas eu prefiro viver na mentira. Jesus é o caminho, mas eu escolho os atalhos. Por isso a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quando é que eu prefiro viver nas trevas? Quando eu vivo longe e distante de Deus. Quando Deus para mim é apenas uma ideia, uma teoria. Quando eu busco Deus em algumas raras situações,
para os meus interesses e os meus caprichos. Ou vamos pensar que não existe isso? É o que mais tem. Buscamos um Deus que nos convém, um Deus prestador de serviço, que se ele fizer isso, se fizer aquilo, aí sim, vamos negociar. Cuidado com essa atitude, né? E repito, ela está presente por tudo, dentro de muitos lares. Basta a gente olhar qual é o significado de Deus e a presença de Deus dentro de muitos e muitos lares que se dizem cristão, né? Dizem cristão, mas Deus é um ilustre desconhecido. A luz que ilumina, mas eu prefiro ficar na sombra. E a Sagrada Escritura, quando fala os homens preferiram as trevas do que a luz, está dizendo que as trevas na Sagrada Escritura, a pessoa que vive nas trevas, não é aquela que vive nas cavernas na noite. Viver nas trevas na Sagrada Escritura significa ter o coração fechado para Deus. Isso é viver nas trevas. Quando eu prefiro seguir os meus caprichos, meu orgulho, afinal de contas eu sou bom, eu estou certo e o mundo que está errado, não é assim? Porque a igreja tem que não sei o que, porque o padre, porque o bispo, porque o papa, porque a igreja, já ouviram esse discursinho? Todo mundo está errado, mas ele está certo. É como se dissesse que Jesus fez tudo errado, porque só falta colocar essa pessoa no lugar de Jesus Cristo, né? Vou sugerir lá para Deus para que coloque, né? Se ele me atende, né? Então, meus irmãos e irmãs, não brinquemos com a nossa salvação. Você é a obra-prima de Deus. Jesus, para entrar na glória de Deus, fez por merecer. Tem muita gente que quer ir para o céu, né? Mas para querer ir para o céu é preciso viver querendo o céu. É preciso estar com Deus. É preciso buscar Deus. Ele carregou a cruz, hein? Não foi moleza não. Teve que carregar a cruz e era santo sem pecado. E nós que somos cheios de pecado, do amanhecer até deitar, e quando acordamos repete o ciclo, começa tudo de novo, nos achamos que não, que vai estar tudo certo, que é tudo beleza. Será mesmo? Basta carregar um crucifixo no pescoço, ou tatuar uma cruz na orelha, no pé, sei lá onde, né? A customização da fé, né? Hoje é pendurico para tudo quanto é lado. Mas não vai na igreja, não reza, não confessa, não comunga, não participa da comunidade, é cheio de si, vazio de Deus. Também o mundo está assim disso, né? Então peçamos ao Senhor que Ele abra a mente, as nossas mentes. Jesus disse, olha que Ele disse aos apóstolos, né? Como vocês são sem inteligência para crer nas coisas de Deus. Então peçamos ao Senhor que a luz que veio ao mundo, que é Cristo, abra também a inteligência de cada um de nós, a minha e a tua, para as coisas de Deus, porque para as coisas do mundo nós somos expertos. É preciso abrir um pouquinho mais a inteligência, que repito e termino, não é um acessório que nem você coloca em carro, né? A inteligência ela é fundamental também para conhecer, amar e servir Deus. Porque se ela for usada para outras coisas e não para as coisas de Deus, aí nós estamos num grande risco, um grande perigo. É dom de Deus. Sabedoria, inteligência, discernimento é dom de Deus que foi dado a mim e a você para conhecer, inclusive também as coisas de Deus. Vamos utilizar também dessa ferramenta, beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.